E esse texto que acabamos de ler, Marcos, quando começa o seu livro, ele diz assim, no primeiro versículo, que diz que no princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, como está escrito nos profetas, eis que envio o meu anjo, o qual preparará o caminho diante de ti. Voltando no livro de Malaquias, no capítulo 1, Malaquias, ele faz algumas advertências ao povo de Israel, em que eles estavam vivendo dias, épocas, desagradando ao Senhor. E o profeta Malaquias se levanta como um profeta de Deus em Israel e anuncia ao povo que Deus tinha reprovado a atitude do povo de Israel. No capítulo 1, no capítulo 2, e quando chega no capítulo 3, Malaquias diz assim: eis que vai vir um mensageiro, vai vir um, que ele vai anunciar a palavra de Deus. Ali começaria um plano do Senhor para a anunciação do Evangelho poderoso para Israel. E é diante desse Evangelho, é diante dessa palavra que nós estamos aqui reunidos. É diante desse Jesus que fundou a igreja, que a graça dele nos alcançou e por isso estamos aqui. Amém. E no primeiro capítulo do livro de Marcos, nós podemos encontrar vários milagres de Jesus. Várias passagens, até o capítulo todo podemos ver várias ações de Jesus. A autoridade de Jesus sobre os demônios, a autoridade de Jesus sobre as enfermidades. Jesus foi batizado por João Batista, e quando Jesus, sendo batizado por João Batista, ao sair do Rio Jordão, ele recebe o Espírito Santo que desceu sobre ele, e o Espírito Santo de Deus se apodera de Jesus, e logo passando esse momento, Jesus já vai para o deserto, onde ele permanece por ali 40 dias, sendo tentado por Satanás. Mas passando esses 40 dias de grandes tribulações que Jesus passou ali no deserto, ele vem, e no versículo 14 diz assim, que depois que João foi entregue à prisão, Jesus volta anunciando, dizendo que o reino já está próximo e para que o povo se arrependesse, porque o reino de Deus já estava chegando. Irmãos, e descorrendo esse capítulo, algumas passagens me chamaram a atenção, esse livro, e algumas passagens me chamaram a atenção e eu quero compartilhar com vocês aqui. E uma das passagens que ele chama a atenção foi a cura do paralítico. Jesus, no capítulo 2, fala assim, que alguns dias depois entrou Jesus em Cafarnaum e soube que ele estava em casa. Então se ajuntaram à porta da casa de Jesus algumas pessoas para receber oração, para receber cura, para que Jesus viesse expulsar demônios. E Jesus, como já anteriormente ele tinha quebrado alguns paradigmas, porque existiam as pessoas naquela época, que eram as pessoas que entendiam da lei, pessoas que sabiam de tudo, sabiam das regras, da cultura, então ele seguia a cultura. E quando Jesus veio anunciando para a igreja, veio anunciando o Evangelho, ele veio quebrando algumas coisas dessa cultura. Porque Jesus, aonde ele chega, pode ter certeza que o milagre é certo. Aonde ele chega, o nosso coração transborda de alegria. Jesus, com uma palavra, apenas ele acalma o nosso coração e nós podemos prosseguir mais um pouco sobre a palavra de Jesus. E Jesus veio quebrando, veio ali, curou um homem com a mão mirrada, curou no sábado, expulsou o demônio no sábado, e o pessoal tinha aquela cultura, e Jesus veio trabalhando sobre isso, e quando chega no capítulo 2, o povo se ajunta à casa para que Jesus estava, uns diziam que era a casa de Jesus, aonde Jesus estava para receber oração, para receber uma palavra de Deus. E quando vem ali até Jesus um paralítico trazido por 4 homens, para que Jesus viesse para curar aquele paralítico. Eles vieram com uma fé tremenda perante o Senhor,
E quando chegaram diante do Senhor, chegaram, avistaram a casa em que Jesus estava, eles já avistaram uma grande multidão. E nessa grande multidão, eles não conseguiram chegar à porta, eles não conseguiram chegar próximo de Jesus, porque tinha muitas pessoas. E meus irmãos, eles vendo aquilo, eles não desistiram, não desanimaram. Aqueles 4 levantaram aquele paralítico no telhado, abriram um buraco no telhado e desceram até onde Jesus estava no templo ensinando. E quando eles descem aquele paralítico na frente de Jesus, Jesus olha para aquele paralítico e o versículo diz assim, no capítulo 2, versículo 5, Jesus não curou aquele paralítico apenas pela fé do paralítico, que no versículo diz assim, e Jesus vendo-lhes a fé deles, Jesus curou ele pela fé do paralítico, mas também pela fé daqueles 4 amigos. Então ali Jesus nos deixa um ensinamento que a importância de nós termos amigos, de nós sermos amigos um do outro, porque Deus, para Deus me abençoar, Ele sempre vai usar alguma pessoa. Imagine que Deus vai usar o Gilmar para me abençoar, mas eu não converso com o Gilmar, eu não falo com o Gilmar, eu não vou muito com a cara do Gilmar, então eu não quero, mas quando Jesus usar ele para me abençoar, como é que Ele vai me abençoar? Mas então a importância, Jesus ali ensina a importância de nós termos amigos, de fazer amizade, de seguir a paz com todos, de viver em união e comunhão com Cristo. Mas ele vai mais à frente. E outra passagem que me chama a atenção se encontra também no capítulo 2 de Marcos, a partir do versículo 14, que Jesus, após realizar esse milagre, ele continua, ele vai de um lado e para o outro, anunciando o reino dele, falando do milagre, fazendo milagre, curando, mudando situações a cada pessoa que chegavam até Jesus. Ao chegar em Jesus, eles eram tomados, eles eram mudados. Tinha pessoas que eles se esforçavam no meio da multidão apenas para tocar em Jesus. E quando eles tocavam em Jesus, saía a virtude de Jesus. Então, Jesus passa Jesus passa em frente ao mar e vê um homem chamado Levi. E Jesus chama esse homem e vai até a casa dele. E naquela época, como em todas as épocas da história da igreja, sempre teve pessoas, sempre teve grupos que foram aquelas pessoas que sempre quer ser certa, aquelas pessoas que, olha, é 100%, ela acha que é tudo. Mas eu tenho uma notícia, essa notícia também me agradou, porque eu também, às vezes nós somos falhos, somos errados, mas Deus, Ele veio para chamar, Deus veio para abençoar aquelas pessoas que às vezes a sociedade não dá crédito, às vezes a família não dá crédito, às vezes não temos crédito no bairro, mas Deus é um Deus que Ele conhece o nosso coração, e Ele está interessado muito mais do que nós. Deus não está interessado no que nós podemos fazer por Ele, Ele está interessado na nossa alma. Ele não está interessado se nós podemos fazer isso ou fazer aquilo, mas Deus está interessado, o amor dele é incondicional, Ele nos ama de uma forma tão grande. Por isso que Deus, lá em João capítulo 3, versículo 16, diz assim, que Deus amou o mundo de tal maneira, essa tal maneira é que não tem como explicar o amor de Deus, porque fazer algo por alguém que faz o bem para nós é muito fácil. É muito fácil você se doar ou fazer algo de bom para uma outra pessoa, se essa outra pessoa faz algo de bom para você. Então não é sacrifício nenhum. Mas Deus, quando olhou a terra, viu todos nós pecadores, todos nós andávamos por caminhos que nós já estávamos condenados. Ele então amou o mundo de tal maneira que mandou o seu Filho único para morrer na cruz por nós. Amém. Então Jesus ali na casa de Levi, sentado com vários pecadores, algumas pessoas olharam e perguntaram assim, começaram a criticar a Jesus, começaram a falar, mas Jesus está lá na casa desses homens pecadores. E Jesus, escutando isso,
ele responde essas pessoas no capítulo 2 e no versículo 17, que diz assim: e Jesus, tendo ouvido isso, disse-lhe: se não necessitam de médico os que estão doentes, eu não vim para chamar os justos, mas sim para chamar os pecadores ao arrependimento. E nessa noite, essa mensagem de Jesus, essa mensagem do arrependimento tem chegado aos nossos corações, e por isso que eu estou aqui, pela graça que Jesus um dia me alcançou, e eu pude vir aqui essa noite, pela misericórdia do Senhor. Irmãos, mas voltando para o texto que nós lemos, que Jesus acalma a tempestade. E Jesus, como já citei alguns textos atrás, que Jesus ia de um lado para o outro, curando, operando milagres e maravilhas, e abençoando o povo com o seu evangelho poderoso, com o seu evangelho de amor, com o seu evangelho sobrenatural que nunca ninguém tinha visto, porque Jesus expulsou um demônio e as pessoas começaram a se admirar e perguntar que doutrina é essa, da onde vem isso, que autoridade é essa? Então não tinha como explicar. Mas irmãos, chegando na passagem que nós lemos, no capítulo 4, versículo 35, a palavra um pouquinho antes fala que Jesus estava ali realizando, ensinando o seu povo, e Jesus, ele passa de um lado para o outro do mar. Mas essa passagem de Jesus, aonde ele vai, que esse temporal acontece, Jesus não estava apenas passando de um lado para o outro. Nós servimos um Deus todo-poderoso, e tudo que o nosso Deus faz, Ele faz com um propósito. Amém. Deus não nem diz uma certa reflexão, que Deus não atira de espingarda de chumbinho que espalha, mas sim Deus atira no alvo, Ele atira para acertar. E nessa noite, eu fui alvo de Jesus. Amém. E por isso que eu estou aqui. E Jesus está aqui nessa noite para encontrar corações sedentos de ouvir uma palavra. E se você ouvir a palavra de Deus nessa noite, e você sentir, você pode mudar de vida. Se você receber a palavra de Jesus, você pode mudar de vida. E Jesus, nessa passagem que ele passa de um lado para o outro, uma grande tempestade se levanta. E a palavra fala que Jesus estava em um dos barcos, que era mais do que um barco. E em um desses barcos, Jesus estava dormindo. Então os seus discípulos acordam a Jesus, e ele repreende a tempestade, e a tempestade acalma. Só que Jesus, ele estava indo, eu acredito, a Bíblia não fala, mas eu acredito que Jesus estava indo com um plano. Jesus estava atravessando para Gadar. E lá em Gadar, havia um homem que ele era terrível na cidade. Um homem que a palavra de Deus fala no capítulo seguinte, na passagem seguinte, que era um homem possuído por um espírito mau. E a palavra diz que ele era um extremo, e que toda a cidade tinha medo, tinha receio, não podia chegar perto daquele homem. Então, se aquele homem, a gente soubesse que ele estava num certo lugar, eu acredito que nenhuma das pessoas, a palavra de Deus diz que nem a família daquele homem conseguia chegar perto dele. Ele vivia nos montes, a palavra diz que ele vivia no cemitério, vivia sobre túmulos, e ele era tentado já prender aquele homem com grilhões, com algemas, mas porém ele era dotado de uma força tremenda, e que nada conseguia prender ele. E ele vivia uma vida atribulada, uma vida desprezada, uma vida totalmente fora da sociedade. Mas ele vivia essa vida até Jesus entrar naquele barco e passar do outro lado. E eu acredito, a Bíblia não fala também que o nosso adversário, ele não sabe de todas as coisas, ele não é onisciente, mas ele sabia que daquele outro lado do mar havia aquele homem possuído por espírito imundo, um homem desprezado, um homem
que totalmente fora da sociedade. Então levanta-se uma grande tempestade, mas Jesus acalma aquela tempestade. Levanta uma grande tempestade, quem sabe ele tentou parar, ele tentou frustrar que Jesus não chegasse naquele lugar, que Jesus não fosse até aquela cidade. Mas Jesus, como tem todo o poder, toda a autoridade, levantou sobre aquele barco, repreendeu a tempestade e eles conseguiram chegar naquele lugar, seguiram viagem tranquilamente. Meu irmão, e quando Jesus chega naquela cidade, a palavra nos ensina, a palavra nos conta que aquele homem vem ao encontro de Jesus e vem falando: o que temos nós contigo, Jesus? Mas Jesus, dotado Senhor Jesus, cheio da autoridade, ele repreende aquele mal, repreende aquele demônio, repreende aquele demônio que acorrentava aquele homem, que tirava aquele homem da sociedade. E aquele homem, porém, ele fica são, fica liberto, porque ele se encontrou com Jesus. Meus irmãos, quando nós nos encontramos com Jesus, pode ter certeza que algo da nossa vida sempre muda. Quando a gente se encontra com Jesus, algo na nossa vida muda, algo a gente muda na nossa família, a gente muda na nossa sociedade. E para aquele homem, eu parei para pensar, tentar imaginar que situação aquele homem vivia. Uma situação terrível, uma situação muito difícil. Mas quando ele encontra com Jesus, a vida dele muda. Ele fica, a palavra fala que ele fica em perfeito juízo. E aquele demônio saindo daquelas pessoas, daquele homem, a palavra fala que ele foi lançado em uma manada de porcos, e aqueles porcos se lançaram ao mar. E depois eu fiquei pensando e tentando entender por que Jesus, o demônio pediu para Jesus para que isso acontecesse. E Jesus permitiu que aqueles demônios foram para os porcos. E depois eu fiquei pensando isso, por que, né? Por que isso? Mas dentro do texto eu consegui interpretar as pessoas que cuidavam dos porcos, eles foram até os donos, foram até a cidade e foram contar o que tinha acontecido com os porcos. Porém, a palavra fala que todos vieram ver o que tinha acontecido com os porcos. Porém, no caminho que eles estavam vindo, encontraram com o gadareno, encontraram com este homem. E quando as pessoas encontraram com esse homem, viram ele vestido em perfeito juízo. A palavra fala que então eles reverenciaram, eles temeram, eles viram quão grande era a obra que Jesus tinha realizado naquele lugar. E eles voltaram daquele lugar glorificando a Deus. Eu acredito que Jesus tinha um propósito de anunciar o Evangelho naquele lugar. E eu vejo, Jesus às vezes pensou: quem eu vou usar e que forma vou usar para que o Evangelho chegue naquele lugar. E às vezes eu acredito que na situação que aquele homem passava, que aquele homem enfrentava, jamais alguém podia imaginar que ele podia ser algo naquele lugar. Mas porém, quando aquele homem se encontra com Jesus, Jesus liberta ele fica em perfeito juízo. As pessoas daquela cidade começaram a ver a transformação que Jesus tinha feito naquele homem. E Jesus só foi lá para realizar isso. Jesus só foi lá para ganhar almas. E quando Jesus entra no barco para passar do outro lado do mar, aquele homem chega: Jesus, eu quero ir contigo. Jesus, eu quero ir contigo. Eu quero ficar perto do Senhor. Eu quero ir com o Senhor. Porém, Jesus fala assim: não, meu filho, fique aqui. Vá para a tua casa e anuncie para os teus quão grandes coisas o Senhor fez contigo. Meus irmãos,
eu maravilhei por essa palavra. Meus queridos, então nós estamos diante de um Deus todo-poderoso, que tem todo o poder nos céus e na terra. Amém. E quando nós se encontramos com Ele, quando nós chegamos próximo dEle, a nossa vida pode mudar. E o mesmo Jesus que eu estou falando, que fez isso com aquele homem gadareno, Ele está aqui presente. Amém. O mesmo Jesus que realizou grandes obras no livro de Mateus, relatado por Mateus, Ele está aqui hoje, essa noite, e Ele quer realizar algo no teu coração, algo na tua vida. Se você crê que Jesus pode realizar algo, você pode entregar a sua vida para Jesus. E quando você tiver um encontro com o Senhor, a tua vida jamais voltará a ser a mesma. Problemas a gente vai ter, só que a gente vai ter um Consolador. Em João capítulo 14, versículo 15, diz que nós temos um Consolador, que o mundo não o conhece porque não tem, mas nós que recebemos Jesus, nós temos Ele porque Ele mora dentro do nosso coração. Meus irmãos, ficamos de pé.